todos que nos assistem aqui na plateia e também no YouTube. É um prazer contar com todos vocês em mais um evento na Hospitalar 2022 aqui na Arena da Abimed. Eu sou o Fábio Ferreira Maza, gerente de Relações Institucionais e Governamentais da Abimed aqui em São Paulo. E, como já muito bem colocado em outros painéis, o propósito da associação é contribuir de forma contínua para a ampliação do acesso da população às tecnologias avançadas para a saúde, visando sempre a qualidade de vida e a longevidade das pessoas. Mais do que isso, eu diria que é preciso termos também um olhar para o modelo e cultura de trabalho das companhias, trazendo para a discussão a questão da saúde mental e a sua importância e desafios. A pandemia ela pode ter acelerado este processo, mas muito antes já era observado o aumento na demanda por cuidados mentais, que é um assunto que deve ganhar cada vez mais prioridade na agenda das empresas. Por tudo isso, é com grande satisfação que trago para a nossa Arena Diálogos, no painel Saúde Mental como Desafio para as Companhias, e eu gostaria de apresentar a vocês as nossas painelistas. Vanessa Pinsky, pesquisadora da USP e especialista em ESG, especialista em sustentabilidade e inovação, com mais de 20 anos de experiência profissional nos setores financeiro, tecnológico e ensino, consultora sênior em sustentabilidade e ESG, com foco em estratégia, riscos e oportunidades, inovação sustentável e indicadores-chave de desempenho sustentável. Palestrante e mentora em ESG, pesquisadora pós-doc em bioeconomia pela FEA-USP, professora na FIA em cursos de formação profissional e em Company, organizadora do livro Gestão Estratégica da Sustentabilidade, Experiências Brasileiras, autora de diversos artigos científicos e de opinião em publicações no Brasil e no exterior. Eleita também como um dos 10 LinkedIn Top Voices em Sustentabilidade em 2021. Muito bem-vinda, Vanessa. Obrigada, Fábio. Também conosco Maria Eduarda Silveira, fundadora da Bold HR, é uma tech focada em inteligência de dados para contratações de impacto para as áreas de legal, tax, compliance, relações governamentais, recursos humanos, finanças e operações. Headhunter com 10 anos de experiência no mercado de recrutamento especializado, consolidou sua carreira na Robert Half, onde foi líder da prática de legal, tax e compliance. Possui especialização em liderança pelo INSPER, People Analytics pela FIA e MBA em Recursos Humanos pela FGV. Atualmente é CEO da Bold HR Tech, focada em recrutamento especializado em desenvolvimento organizacional, reconhecida como uma das principais empresas de recrutamento em pesquisa recente realizada pela Leaders League. Maria Eduarda, é um prazer contar com a sua presença neste painel. Obrigada, Fábio. Para dar início à nossa discussão, eu gostaria que a Vanessa começasse com a fala aqui para a gente sobre como você enxerga, Vanessa, a saúde mental como um desafio para as companhias. Acho que você poderia nos trazer aí a sua contribuição para essa questão. Acho que a questão da saúde mental, ela é um novo paradigma, né, em gestão de pessoas. Acho que acho que depois da pandemia, depois de 2 anos de pandemia, questões relacionadas ao olhar do bem-estar, do olhar da situação socioemocional dos funcionários, ela acabou se tornando uma prioridade de negócios, né? Então aqui a gente está falando muito mais do que uma política de benefícios ou como a área de gestão de pessoas lida, mas o não olhar para questões relacionadas à saúde mental hoje no âmbito corporativo, ele pode ser um risco para a organização, né? Então, que risco que seria isso? Um risco de alta rotatividade pelo funcionário não estar aguentando pressão e não estar bem num determinado momento, questões de absenteísmo, questões de produtividade. Então, você vê, eu estou falando de várias coisas que trazem um impacto econômico para dentro da organização a partir de um problema de saúde mental dos seus funcionários, né? A outra questão importante que se coloca é que a partir de 1º de janeiro de 2022, a Organização Mundial da Saúde, ela definiu que síndrome de burnout, o que é o burnout? Burnout é quando existe uma exaustão grande com relação a uma pessoa dentro do seu trabalho, né? Impossibilitando ela de desempenhar e de performar bem o seu trabalho. Então, essa síndrome de burnout, ela deixou de ser um problema psicológico e ela passou a ser uma doença do trabalho.
O que significa isso? Que possivelmente empresas que não têm programas preventivos ou para lidar com questões relacionadas à saúde mental dos seus funcionários, elas podem estar mais suscetíveis a processos trabalhistas, né? Então a gente está colocando aqui a questão da centralidade de um problema que se chama saúde mental, com implicações econômicas para a empresa, né? E trouxe aqui, vou pegar minha colinha, eu trouxe alguns números para dar um panorama para vocês, como que a gente está em questões de saúde mental no Brasil, tá? A Organização Mundial da Saúde, ela faz um estudo e faz um levantamento por questões relacionadas à saúde mental, e hoje o Brasil é considerado o país que tem a maior taxa de pessoas com ansiedade no mundo, tá? Ainda segundo a OMS, nós somos também quinto lugar no mundo em número de pessoas com depressão, tá? Vou trazer mais alguns dados também. Ó. O ISMA Brasil, que é o International Stress Management Association, que tem uma filial aqui no Brasil, lançou uma pesquisa também bastante recente, onde ela fez um mapeamento e identificou mais de 30% dos trabalhadores no Brasil com burnout. Tá? E esse dado é antes da pandemia. O Instituto ainda não fez um pós-pandemia. E mais um número aqui para mostrar para vocês, o Vigitel, que na verdade é uma pesquisa conduzida anualmente, acho que se não me engano a cada 2 anos pelo Ministério da Saúde, que é a pesquisa de vigilância de fatores de risco de doenças crônicas. Ela identificou, é uma pesquisa feita com uma amostra significativa e representativa no Brasil, nas maiores cidades, mas que dá um retrato para a gente de como está a questão de depressão aqui no Brasil. E essa pesquisa, que foi divulgada agora em abril de 2022, ela traz a seguinte métrica: mais de 11% dos brasileiros relataram estarem com problema de depressão, né? Então, a questão de saúde mental, ela deixa de ser um problema de um indivíduo e ela passa a ser um problema organizacional, porque essas pessoas que tiveram uma série de problemas durante a pandemia, pressão psicológica, problemas de saúde, perda de família, uma dificuldade enorme para lidar com toda a pressão que a gente vivenciou em lockdown ou não em lockdown, enfim, cada um com o seu contexto, traz uma nova realidade para essas questões relacionadas à gestão de pessoas na organização, né? Acho que por enquanto é isso. Vamos conversar mais. Vamos sim. Muito obrigado, Vanessa. Eu queria passar a palavra agora para a Maria Eduarda, e eu queria ouvir um pouquinho de você, Maria Eduarda, com relação, que você falasse um pouquinho mais da sua atuação, né, no mercado, lógico, e com relação às contratações. O que você tem observado em que pese a questão da saúde mental estar tão em voga no momento, mas você acha que isso é um efeito da pandemia, ou você acha que essa preocupação com saúde mental já ocorria antes? Quais os valores trazidos, né, com a pandemia, os aprendizados? Como é que você vê a questão da saúde mental como um todo neste momento, pós-pandemia, que ainda estamos na realidade, mas esse momento de flexibilização, no momento anterior, e se isso já era uma coisa valorizada antes mesmo de pandemia, enfim. Perfeito, Fábio. Até para contar um pouquinho sobre a minha atuação, né, eu sou headhunter, né, sou recrutadora especializada, né, para o mercado corporativo. Então a gente sente diretamente esse impacto, né, tanto do que a gente vê as empresas fazendo como ações, quanto também os candidatos, né, as pessoas, como é que elas estão reagindo a todo esse contexto, tanto para a contratação em si, né, para escolher um processo, para escolher uma empresa, quanto dentro, né, da organização, a sua produtividade e tudo mais. Então eu concordo com a Vanessa, deixou de ser uma coisa que antes a gente falava pontualmente, e agora a gente entende como uma questão organizacional mesmo, né? Até porque, assim, de onde vem essa preocupação? Isso vem de antes da pandemia, a gente vê esse assunto já se alastrando nos últimos anos como importante dentro da organização, né? E aí eu estendo ele não só para o RH, mas também para os gestores, para os líderes, para as pessoas que estão ali no dia a dia, porque depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas bem-estar não é só o atendimento psicológico dentro da empresa, ou é só uma sala de descompressão, é todo um comportamento diário, né, que faz com que isso seja positivo ou seja negativo, então tem tudo isso envolvido. Isso, de fato, aumentou, né, a gente vê uma preocupação maior em relação a isso durante a pandemia,
principalmente por todas as questões que a gente viveu, né? O lockdown, a questão de saúde, a perda de família. Então, o impacto emocional, o impacto das relações humanas como um todo, elas foram muito impactadas nos últimos tempos. Quando a gente olha para o mercado, as empresas elas estão tentando fazer com que as práticas de saúde mental, de bem-estar no trabalho, né, que a gente chama, elas fiquem mais robustas, né? Até porque a gente entende que isso tem um impacto, a gente percebe, né, é medido por diversos estudos, quando a gente vai, principalmente para os Estados Unidos, que acaba tendo muitas pesquisas e estudos relacionados a isso, a gente vê um alto índice de melhor desempenho, a gente vê pessoas faltando menos no trabalho, a gente vê o resultado financeiro da empresa evoluindo quando a gente trata essas questões. Então, as empresas entenderam que esse é um issue, é um assunto e que a gente precisa, de fato, trabalhar em relação a isso. Como que as empresas têm trabalhado, né, isso? Muito nas ações diárias, né? Então, o que são essas ações diárias? O treinamento da liderança, para que a própria liderança seja uma liderança mais empática, um horário de trabalho que seja mais flexível, né? E aí eu estou falando de realmente priorizar o que é urgente, o que não é urgente, o que pode ser deixado para amanhã, tentar colocar ali, não colocar reuniões nos horários de almoço, enfim, criar essas práticas que podem parecer muito pontuais, mas que no final do dia acabam gerando, né, um conforto maior para o próprio colaborador. Então, são essas ações pontuais assim, que vão sendo feitas dentro da empresa, junto com a cultura organizacional, junto com o treinamento da liderança, para que as coisas fiquem um pouco mais robustas dentro da organização nesse sentido. E na outra ponta, eu acho que é importante a gente trazer também que as pessoas estão mais cientes disso, né? Elas estão entendendo mais esse contexto de saúde mental e escolhendo mais as empresas também onde elas vão trabalhar. Então, por exemplo, é muito comum num processo de seleção hoje, não só a empresa falar o que ela espera do candidato, mas também o candidato falar o que ele espera da empresa, né? Eu gostaria de ter uma empresa que valorizasse saúde mental, eu gostaria de ter uma empresa onde os líderes são líderes mais empáticos, eu gostaria de entender qual é a cultura dessa empresa. E por que eu falo muito de cultura, né? Não dá para a gente falar de bem-estar se a gente não falar de cultura organizacional, porque senão isso acaba sendo um tiro no nosso pé. Não adianta eu colocar lá nas redes sociais que a gente cuida de pessoas e a gente ter uma política que não engloba hora extra ou que a gente tem um fluxo de trabalho totalmente desorganizado. Então, a gente precisa garantir que essas políticas estão sendo bem feitas e que a gente consegue sustentar elas a longo prazo para que a gente seja atrativo para as pessoas e, ao mesmo tempo, a gente tenha uma rentabilidade, né, financeira, uma sustentabilidade dos nossos negócios de uma forma bastante estruturada. Então, é um movimento que ainda engatinha, eu acho que a gente vem falando recentemente sobre isso, estamos evoluindo nessa questão, mas ainda tem muito trabalho a ser feito aí no que diz respeito à saúde mental dentro do mercado de trabalho, sem dúvidas. Muito obrigado, Maria Eduarda. Fábio, se eu puder complementar, Claro, porque eu claro. acho que o ponto que você trouxe é importantíssimo e eu tenho uma visão minha dos aspectos da agenda ESG, performance das empresas, que converge totalmente com o que você falou. Não adianta o Departamento de Gestão de Pessoas, a Diretoria de Gestão de Pessoas, ter uma série de iniciativas, né, palestras, programa de qualidade de vida, uma série de outras coisas, se você não tem uma liderança engajada. Tá? Então, vou dar um exemplo de um amigo meu que trabalha numa multinacional, com subsidiária aqui no Brasil, e aí você começa a ver as incoerências, né? Qual que é essa incoerência? É exatamente essa, você ter os gestores que por uma pressão de fuso horário, de negócios, de resultados, etc. e tal, tem que achar um horário onde funciona para todo mundo e aonde acha esse horário para fazer reuniões estratégicas? Na hora do almoço, justamente. E é na hora do almoço que muitas empresas promovem diversas ações relacionadas a essa agenda de saúde mental, especialmente algumas palestras, né? Sessões de meditação, yoga, etc. e tal. E aí o funcionário não só não pode ir, quando ele abre mão do almoço dele, né? Então acho que isso acho que isso se intensificou muito com a questão da pandemia, quando muitos estavam trabalhando dentro de casa, né? Aí não tinha mais horário. Você está em casa mesmo, você come em qualquer horário, né? E fica aquela questão, aquela pressão. Então, essas são as incoerências que a gente vai encontrando em termos de estratégia organizacional, onde programas de gestão de pessoa nessa área não têm o apoio e o suporte, a priorização da própria liderança de uma série de times, né?
E acho que outra questão também nessa linha é ter um programa, por exemplo, com palestras e ações pontuais não é mais suficiente, tá? Então, o que muito se discute nessa agenda ESG, nessa agenda de performance sustentável nas empresas, no tema gestão de pessoas, é você trabalhar com inteligência de dados, né? Então, vou dar um exemplo de mercado do que é uma inteligência de dados para poder construir políticas efetivas e ações efetivas na área de saúde mental. Por exemplo, empresas que têm planos de medicamento. Né? Quando o plano de medicamento é quando a empresa tem, por exemplo, desconto em folha de pagamento de compra de medicamento em farmácia. Tem algumas empresas que têm um benefício maior, dependendo do nível de gestores acima, por exemplo, subsidia, paga, por exemplo, 50% do valor do medicamento para os dependentes, para o funcionário. Quando ela contrata por meio de uma empresa, ela tem toda uma inteligência de saber quais são os medicamentos que o funcionário e a sua família está consumindo. Isso tudo dentro das regras de privacidade, da Lei Geral de Privacidade, Lei Geral LGPD. LGPD. Mas esse banco de dados que retorna, ele dá sinais claríssimos, por exemplo, quando você tem uma explosão de consumo de medicamentos antidepressivos. Quando você tem essa informação, o RH consegue montar clusters dentro da organização e ver áreas onde estão mais vulneráveis e fazer ações focadas para trabalho dentro daquela área, eventualmente com o gestor, eventualmente com o funcionário. Então, essa é a nova lógica, o novo paradigma da saúde mental, de você trabalhar com toda uma inteligência de dados para poder identificar, especialmente com o tabu ainda de que muitas pessoas não se sentem confortáveis para falar que realmente não estão bem. Né? Mas aí, quando você tem um RH que olha para questões estratégicas e performance, você começa a cruzar dados, né? O aumento do consumo de antidepressivos, a baixa produtividade, o aumento do absenteísmo, né? Então, essa inteligência é o que vai gerar ações de verdade efetivas para lidar com essa questão de saúde mental, visando aí não só a questão do bem-estar do funcionário, como você bem colocou, mas a questão aí da produtividade dentro da organização, engajamento, retenção de talentos, né? Muito bom, muito obrigado, Vanessa. Eu tenho algumas perguntas para vocês, mas antes eu queria saber se a plateia tem algum questionamento, alguma dúvida. Ok. Vanessa, eu queria saber um pouco de você. Qual seria o impacto, né, na realidade, que a não observância da promoção em programas de saúde mental pode trazer para as companhias? Se a companhia não dá valor para essa política, quais as consequências para ela? Qual o impacto que ela pode ter? Então, acho que eu trouxe um pouco a questão do impacto, é um impacto econômico, né? Então, acho que a questão da rotatividade, da baixa produtividade, da pauta, isso daí tem impacto econômico diretamente para a empresa, né? A outra questão também que você também colocou, as empresas agora estão escolhendo o local que elas querem trabalhar, principalmente as novas gerações, né? As gerações mais novas, né? Então, acho que é o exemplo do que aconteceu em algum momento da pandemia nos Estados Unidos, que foi chamado Great Resignation, onde milhões de pessoas acabaram pedindo demissão. Por quê? Porque a pandemia escancarou algumas questões e uma delas é a questão de viver com menos e ter um pouco mais de qualidade de vida, trabalhar num lugar que tem um propósito de uma organização alinhado com o seu propósito profissional, priorizar outras questões e ter um equilíbrio melhor entre saúde, bem-estar e a organização que trabalha, né? Então, assim, existe todo um movimento aí de que as empresas que talvez não tenham programas que olhem para essa questão da qualidade de vida do funcionário, talvez não serão as empresas que vão conseguir recrutar os melhores talentos, né? Embora não seja muito a minha área, mas é isso que a gente vê, né? Não só dificuldade de contratar os melhores talentos, mas também dificuldade em reter, né, os talentos de boa performance. Eu até queria complementar Claro. aqui, porque eu concordo 100% e às vezes a gente não percebe, quando a gente fala de impacto financeiro, a gente não percebe que o impacto financeiro ele não é só naquele profissional que não performa, né, por alguma questão.
desde o momento de contratação. Quando a gente contrata uma pessoa, a gente está investindo. Quando a gente treina essa pessoa ali, a gente está investindo. Quando a gente demite ou quando a pessoa pede demissão, a gente está tendo também um investimento. Então, um ciclo ali bem completo que, se a gente não presta atenção, a gente acaba tendo um impacto muito forte, né? E falando das novas gerações, a gente já percebe isso no mercado. A gente já viu candidatos que recusaram propostas em empresas grandes e com uma marca, né, conhecida, porque a referência da cultura, do comportamento, da forma de gestão não está mais alinhada, né? O mundo está evoluindo, né? O mercado de trabalho está evoluindo junto. E eu acho que não dá mais para a gente falar que a vida pessoal é uma coisa, que a vida profissional é outra. As coisas estão mais mescladas, as coisas estão mais juntas, o indivíduo é um só. Ele leva, né, para o trabalho as questões, ele leva para casa as questões. Então, quanto mais coeso a gente tenta deixar isso, mais sucesso a gente vai ter, né, como indivíduo e como empresa também. E aí você tocou num ponto, Maria Eduarda, que é exatamente o que eu queria perguntar para você. Você acha que essas mudanças, né, principalmente aí trazidas por esses 2 anos de trabalho virtual, pela pandemia, você acha que isso veio para ficar? Isso já é, entre aspas, né, o novo normal? Ou isso foi só um ponto temporário? Você acha que daqui a um tempo tudo volta a ser como era antes? Que vai bem ao encontro do que você acabou de dizer agora, né? Como que você vê essa situação? Já ficou, né? Já ficou, não é vai ficar, já ficou, a gente já vive isso. Claro que a gente até estava conversando um pouquinho antes do painel, algumas coisas estão voltando e a gente está conseguindo dosar isso de uma forma positiva, né? Então, por exemplo, a gente estava 100% no trabalho remoto. Agora a gente consegue identificar o que é positivo do trabalho remoto, qual é a agilidade que a gente ganha disso, como que a gente diminui custo em algumas questões, como é que a gente globaliza um pouco mais. Então, por exemplo, a nossa empresa é uma empresa brasileira que consegue recrutar para fora do país. Então isso trouxe uma maior democratização, né, das próprias oportunidades quando a gente olha nessa questão remota. Mas, eu brinco, né, não é 8 nem 80, a gente também tem um grande valor na questão presencial, a gente tem uma grande questão, principalmente nós latinos aqui, com a questão da proximidade, do olho no olho. Hoje a gente tem processo seletivo que estava sendo 100% virtual, que agora a pessoa fala, eu quero tomar um cafezinho com aquela pessoa, pelo menos na etapa final, só para poder conhecer, ou então o candidato quer conhecer a empresa, quer sentir o ambiente. Então, tem coisas que vão voltar, eu não digo que vai voltar, mas a gente vai adaptar a nossa realidade, como tudo na vida, dentre gerações e gerações. A gente vai pegar o que a gente já tinha de uma forma atualizada com o que a gente viveu na pandemia para trazer uma evolução no mercado. Eu particularmente vejo como evolução, se a gente souber dosar, tem muita coisa positiva, mas tem coisas que não vão dar passo para trás, né? Então, por exemplo, a gente via empresas antigamente, né, 2 anos atrás, falando que não acreditavam no trabalho remoto, né, que não gostariam de estabelecer uma política de trabalho remoto. Hoje, dificilmente a gente não vai falar sobre uma política de trabalho remoto, né? Nem que seja 1, 2 vezes na semana, enfim, eu acho que vai depender muito da cultura, e eu particularmente defendo que cultura organizacional, cada empresa cria a sua, não tem certo e não tem errada, tem empresa que vai querer ser 100% presencial, e eu acho que ela tem ali os seus porquês e vão encontrar pessoas que queiram, mas a gente também tem que saber que, de alguma forma, a gente pode não atrair talentos por não ter um trabalho flexível, a gente pode não atrair talentos, né, como a Vanessa trouxe, porque a gente não tem uma cultura e uma política que valorize o colaborador. Então, são coisas aí que a gente tem que avaliar, mas de fato o mercado mudou, e na nossa visão como Headhunter mudou para positivo, né? Mudou para melhor. Muito bom. Agora uma questão para vocês duas. Vocês acham que ainda é necessário que o Brasil evolua em algum ponto nessa questão da política, né, de saúde mental, da valorização, comparado a outros países? Ou vocês acham que é uma tendência a evoluir gradativamente? Quais seriam os avanços que ainda faltam para as empresas, para os headhunters, nessa questão de saúde mental? Eu diria que temos muito para evoluir. E eu diria que como empresa, né, como executiva e com contatos, né, que eu tenho como executivas, a gente precisa acreditar que saúde mental é importante e traz resultados. Porque quando a gente duvida, quando a gente acha que isso é papo do RH, isso é coisa de psicólogo, não, isso está na modinha, a gente acaba trazendo um impacto muito negativo, porque é o que a Vanessa trouxe, como é que você cria, né, um projeto de bem-estar, como é que você cria política e ações se a liderança não estiver engajada, né?
qualquer um de nós, qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida, se a gente não acreditar, de fato, fica muito mais difícil, né? E a partir do momento que ali, como empresa, você entende aquilo como algo que vai mover a tua empresa, que vai mover a sociedade, que vai mover um mercado de trabalho melhor, um mundo melhor de fato, né? Tendo melhores resultados, que é a forma como a gente também precisa olhar, né? A gente tende a evoluir. Então, tem muita coisa para evoluir. Eu acho que a gente começa entendendo que isso não é somente modinha. Isso aqui tem um impacto que a gente tem que olhar com seriedade e que está na agenda dos executivos aí das maiores empresas. A gente tem aí várias referências, não tem por que a gente não olhar também e não acreditar que isso é uma mudança positiva para o mercado e para a nossa própria economia, né? Muito obrigado, Vanessa. Então, acho que eu comecei falando que saúde mental é o novo paradigma de gestão de pessoas, né? Então, assim, eu vejo que se a empresa ainda não está fazendo nada e não notou que ela vai ter que fazer em algum momento, é realmente uma empresa que não está entendendo a sua realidade. E aí, assim, a gente tem todo esse cenário da questão, assim, das funções e do tipo de a característica do trabalho que tem essa possibilidade de trabalho remoto, flexível, mas existe uma questão aí para setores que têm chão de fábrica, né? E eu acho que vou dar luz aqui a setores que foram extremamente impactados em termos de pessoas na pandemia, os setores de serviços essenciais. Então, eu imagino que toda a área de saúde, hospitais, quem estava na linha de frente, toda a área, até imagino de distribuidores, que é a arena que a gente está aqui hoje, da indústria, são pessoas que não pararam em nenhum momento, muito pelo contrário. Vou dar luz a um setor que ninguém falou durante a pandemia inteira e que eu estou tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais, até porque por questões aí de ESG, de mercado de capitais, etc. e tal, o setor funerário, né? Enquanto estava a luz em quem estava à linha de frente, nos médicos, nos enfermeiros, etc. e tal, esse foi um setor onde quem trabalha não teve férias por 2 anos, a quantidade de horas extras e de multiplicação e de trabalhos dia e noite, de domingo a domingo, foi uma coisa enlouquecedora. É um setor onde você tem o pessoal que faz a operação de tudo isso, que ficou extremamente fragilizado. Começa a levantar dados, por exemplo, de aumento de alcoolismo, de estafa, de burnout. Então, burnout não é só uma síndrome para quem está no escritório, né? Mas quem está operando os serviços essenciais no Brasil, como esses 2 setores que eu mencionei para vocês, né? Então, o não olhar para o que está acontecendo em termos de corpo de funcionários realmente pode ser um risco muito grande para a organização, né? De você ter baque de várias pessoas e pessoas que estão realmente carregando uma série de questões relacionadas à saúde mental ao longo dos 2 últimos anos, né? Caminhando já para o final do nosso evento, eu queria então passar agora para as considerações finais de vocês. Fiquem à vontade, por favor. Eu queria trazer um ponto importante aqui, que eu fiquei pensando que a gente não trouxe, mas que eu sempre gosto de frisar quando a gente fala de saúde mental, né? A gente falou muito aqui do lado das empresas, né? Do que as empresas têm que fazer, das políticas, do futuro do trabalho. Mas no final eu sempre gosto de trazer também para a consciência individual, né? Porque as empresas, claro, elas vão fazer a parte delas. Eu acho que a gente precisa avançar muito como mercado de trabalho. Mas a gente também, como profissional, a gente tem que começar cada vez mais a se conhecer, né? Eu sempre falo muito de autoconhecimento, porque é a partir dele que a gente consegue evoluir, né? Na carreira, na vida, enfim, no que é que seja. Então, assim, o burnout, né? Ele tem fases, né? Ele vai evoluindo e às vezes a gente não percebe isso. Então é muito comum a gente estar com dor de cabeça frequente e achar isso normal. A gente tem insônia e achar isso normal, né? A gente pegar vários trabalhos, virar à noite e achar isso normal. Eu sempre falo que o mundo corporativo principalmente, mas outros setores, como a Vanessa muito bem colocou, às vezes tem picos, né? E a gente sabe que às vezes a gente vai precisar se doar um pouquinho mais, que vai ter alguma coisa que vai acontecer que a gente vai precisar ajustar ali, mas com frequência a gente não conseguir falar não, a gente sentir no nosso próprio corpo, né, questões, doenças mesmo, né? E a gente não reconhecer isso é uma falta de responsabilidade com nós mesmos. Então eu convido todo mundo, independente da política das empresas,
a se observarem também, a muitas vezes levantarem a mão, pedirem ajuda, seja para o RH, seja para o gestor, pedir ajuda para se organizar, às vezes falar não para um projeto, né, alinhado, claro, com a gestão, entender se aquilo é possível, não normalizar as dores nas costas, as dores de cabeça, porque a gente tem que ter a responsabilidade com a gente mesmo. Afinal de contas, a gente sabe que o mercado, independente do segmento, é muito acelerado, que a demanda hoje em dia com a tecnologia, as pessoas te acessam o tempo todo, o WhatsApp está aí, o e-mail está aí, pinga o tempo todo, mas a gente também tem que tentar fazer a nossa parte dentro desse cuidado que a gente tem que ter com nós mesmos, com a nossa família, enfim, acho isso importante também como consideração final aqui. Muito obrigado, Maria Eduarda. Vanessa? Acho que da minha parte, acho que a gente falou muito dos aspectos negativos, né, da questão da saúde mental, mas eu acho que pode, na perspectiva das empresas, as empresas que têm um olhar e que compreendem as oportunidades em estabelecer programas preventivos ou um olhar para a saúde mental dos seus funcionários, ela pode ser uma oportunidade. Né? Então, é o olhar ao invés de olhar para o risco do absenteísmo, é você ter o olhar do engajamento de um funcionário. Né? Uma maior produtividade do funcionário, uma maior felicidade e satisfação no trabalho por estar numa empresa que olha para questões humanizadas. Né? Acho que é outro tema até que converge muito com isso, na perspectiva do capitalismo consciente, das empresas humanizadas, é tratar pessoas de uma maneira muito mais próxima e não elas como mais um número ali dentro da folha de pagamento, né? Mas que elas fazem parte de um ecossistema, né? E que se elas não estão bem, a empresa também não vai bem, né? Então, acho que deixar uma mensagem positiva aí, que o olhar para isso de uma maneira bastante estratégica, com KPIs, com indicadores, com métricas, com um olhar de que é um problema de todos os gestores e não só da área de gestão de pessoas, eu acho que pode ser uma agenda de oportunidade de negócio para as organizações. Muito obrigado, Vanessa. Então, finalizando aqui o nosso Diálogos Abmed, na nossa arena aqui na Feira Hospitalar 2022. Queria agradecer a todos da plateia que estiveram conosco até o momento, todos que nos assistem também pelo YouTube, e principalmente as nossas painelistas, que tão bem expuseram, né, em tão brilhante explanação, esse tema da saúde mental. E com certeza é um tema que todos nós temos que, assim como a Maria Eduarda falou, olhar também para dentro, né, olhar para nós, de que maneira podemos contribuir e não só colocar a culpa nas empresas, né, que a empresa tem que ter uma política de saúde mental, a empresa tem que cuidar do funcionário. Acho que é uma responsabilidade de todos. E muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, pela disponibilidade de vocês estarem aqui conosco hoje. Obrigada a vocês. Um prazer, obrigada.